Guardar o pessoal entrar, né? Mais um minutinho. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar o tema aqui. Audiência. Boa noite, pessoal. Obrigado a presença de vocês aqui. Vamos marcar aqui o tema, né? Para as pessoas estarem entrando aí e olhando, né? Vendo o tema. Audiência de instrução e julgamento. Justiça do Trabalho. Só um minuto, pessoal, já estamos. Fixar comentário. Erickson, quem mais está aqui? É uma turma boa aqui. Vamos lá, pessoal. Aqueles que forem entrando aí, vamos mandar o aviãozinho aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, mandar o aviãozinho para essa turma aqui. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. A gente já volta. Vamos lá. Pessoal, a matéria que nós vamos falar hoje é audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho. Tem alguns temas realmente importantes que, com o decorrer da nossa vivência, a gente vai aprendendo aquilo que a faculdade e aquilo que os livros não mostram, né? Fica realmente, de fato, fica em oculto. E com o dia a dia, com a experiência, a gente vai adquirindo conhecimento no dia a dia, né? Então, assim, aqueles que puderem entrando agora e mandar um aviãozinho para um colega, um advogado que entender que é relevante essa matéria, né? Eu fixei o tema aí, audiência de instrução e julgamento, Justiça do Trabalho. Então, já quero agradecer aqui a todos que estão entrando na nossa live. Nossa live nós vamos tratar do assunto de suma importância. Quando eu me formei alguns anos atrás, quando eu cheguei para fazer a primeira audiência, eu não sou bobo, né? Eu deixei a outra parte entrar primeiro, porque eu não sabia nem de que lado eu ia sentar. Então assim, doutor, um negócio simples, mas tenho certeza que muitas pessoas, quando chega ali, muitas vezes não sabem nem o local onde vai sentar. Então eu aprendi, lado direito é o reclamante, a parte autora, e lado esquerdo a empresa reclamada, a parte ré. Então assim, é muito tranquilo, mas até a gente aprender isso aí, realmente passa um tempinho, e aí, de fato, a gente vai aprendendo. Mas é com o tempo, né, gente? Tem situações que eu vou demonstrar para vocês aqui, que a lei e a faculdade trata, mas deixa uma lacuna enorme. Então, só com o dia a dia, com a experiência de quase 12 anos na advocacia, que a gente adquiriu essa experiência. Então, o que eu me propus a passar para vocês é que vocês aprendam esse período que bem menos espaço de tempo. Então, o que eu aprendi no decorrer desses 12 anos meus de advocacia é o que eu me propus passar para vocês. Inclusive, para aqueles que não saibam, hoje é o meu aniversário, mas compromisso é compromisso. Se eu tenho um compromisso de fazer a live toda terça-feira, eu mudei o horário. O horário era às 20, 27, eu mudei para 19 horas, para não ficar muito tarde, para mim comer alguma coisinha aqui e comemorar alguma coisa com a minha família aqui.
Mas enfim, sem grandes delongas, vamos dar mais um aviãozinho aqui. Aqueles que entraram aí, puder mandar um aviãozinho aí para um colega, um advogado aí, eu vou mandar aqui e já vou voltar aí para a gente entrar no nosso tema aí, que é muito importante, entendeu? E na verdade a gente vai trazer alguns tópicos aí realmente de grande relevância, entendeu? E eu não tenho dúvida que tanto vocês vão aprender algo. Se eu sair dessa live aqui deixando algo positivo para apenas uma pessoa que participou da live, para mim a live já foi suficiente. Pessoal, só para a gente entender, hoje eu passei quase... Da semana passada, quando eu terminei aquela live, eu já tinha adiantado uns 40% da live de hoje. E no decorrer da semana eu fui adiantando outros tópicos da live. E hoje, praticamente quase o dia todo, eu adiantei também vários tópicos na live. Então, assim, a gente aprende bastante quem está fazendo a live. Quem está fazendo a live e vocês que estão aí me assistindo também aprendem muita coisa legal, entendeu? Então, assim, sem grandes delongas, vamos iniciar como se nós estivéssemos na vara do trabalho. Então, abriu-se o artigo 815 e fala: a hora marcada, o juiz-presidente declarará aberta a audiência. Mas se isso mas na prática nós sabemos que nem sempre o que está na letra da lei é a prática. Então, assim, o artigo 815 fala: a hora marcada, o juiz e o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devem comparecer. Nós sabemos que primeiro chama o reclamante, o reclamado e seus representantes. As testemunhas vão aguardar, inclusive não pode participar nem do ato lá dentro. Tem advogado que muitas vezes não sabe, perde a testemunha. Ele perde a testemunha. Se ele não souber dessa dica prática, ele vai perder a testemunha. Porque se a testemunha estiver lá dentro da sala de audiência, sentado lá quietinho, na hora que chamar ele levantar lá, a parte perdeu a testemunha, porque ele não pode estar assistindo todo o ato processual, que é a audiência de instrução e julgamento. Tem que aguardar lá fora. Mas o artigo 815, na letra da lei, a letra da lei fria, ela fala que é chamado das partes, testemunha e demais. Então, assim, não existe isso. Na justiça comum, a gente é obrigado a aguardar 30 minutos para o juiz chegar. Com a reforma trabalhista, no artigo 815, parágrafo único, se você tiver algo para tratar e o juiz não chegar dentro do prazo de 15 minutos, você vai pedir o escrivão para constar em ata que você compareceu e que já se passou 15 minutos da sua audiência e você pode se ausentar e o juiz vai ter que designar uma nova data de audiência. Esse é o artigo 815, parágrafo único. E o juiz também, ele pode pedir para retirada de assistentes que perturbarem. Mas eu nunca presenciei essa situação, entendeu? Nunca presenciei essa situação. O artigo 843 da CLT, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, reclamante, parte autora, reclamado, a empresa, independentemente do comparecimento dos seus representantes. Eu não vou lá não porque meu advogado não vai. O advogado da empresa, eu não vou estar presente porque o advogado da parte autora não vai. Então, meu amigo, infelizmente o advogado da parte autora, a não ser que ali esteja contra várias empresas e um representante da empresa e o advogado apresente a contestação. E aí a empresa não vai ser revel e nem reconfessa, porque ela apresentou a contestação em audiência, e mesmo que as outras empresas devidamente citadas não compareçam, ela não vai ser revel, entendeu? E o reclamante poderá, se ele não comparecer, a demanda dele poderá ser arquivada, entendeu? Mesmo que ele há a possibilidade dele entrar novamente, mas a demanda ali vai ser arquivada. Pessoal, eu vou passar por um tópico bem importante agora e de suma relevância. Eu pediria os colegas aí para apertar o aviãozinho aí novamente, só mais um minuto, para a gente chamar mais umas pessoas para esta live, e aí a gente dá sequência.
Vamos lá. Pessoal. Pronto. Aqueles que puderem ir convidando algumas outras pessoas aí. Vamos lá. Pessoal, olha só. O artigo 843. Ficou fixo aqui. Aí, saiu. O artigo 843, parágrafo 1º da CLT, nos fala o seguinte: é facultado ao empregador, ou seja, é facultado à empresa fazer substituir pelo gerente, e com o advento da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato. Então, assim, aqui tem uma pegadinha e tem também uma dica de ouro. Uma dica de ouro aqui. Por quê? Antigamente, para representar a empresa, teria que ser um funcionário. Com o advento da reforma trabalhista, qualquer pessoa, você pode pegar laço lá fora e trazer, ó, você vai representar a empresa. Beleza, vou representar a empresa. Então, assim, qualquer pessoa pode representar, mas logo à frente vem o pulo do gato. Qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato. Conhecimento do fato. Aqui vai ficar uma dica para vocês. Espera aí, só um minuto. Doutor, qual é a dica? É uma dica de ouro, pessoal. Olha só. Eu já participei de várias audiências. Inclusive, eu consegui a confissão ficta da Petrobras em um processo que eu vou citar para vocês aqui. Não vou falar o nome da outra empresa, mas a Petrobras, como é empresa pública, o processo também é público, eu não vejo nenhum problema a gente falar desse processo, entendeu? Então, assim, eu pedi ao juiz, excelência, eu quero ouvir o preposto da empresa. Por quê? No início da audiência eu conversei com a parte autora, com o meu cliente, e ele falou assim: doutor, eu não conheço o representante da empresa. Ele estava representando duas empresas. E também tinha o preposto da Petrobras. Eu não conheço o preposto da empresa. Falei, ótimo. Aí eu pedi ao juiz que eu gostaria de ouvir o depoimento do preposto da empresa. E aí o juiz, sem entender, como é um direito meu, eu exigi que eu ouvisse o preposto da empresa. E com isso, quando o juiz começou a fazer algumas perguntas para o preposto da empresa, que estava ali representando a primeira e segunda reclamada, eu também fiz algumas perguntas. E aí no final o juiz falou por que, ele entendeu por que eu exigi, por que eu requeri o depoimento do preposto. Por quê? O preposto, gente, não sabia nada. Ele não sabia quanto que o meu cliente ganhava, não sabia qual horário que ele entrava, não sabia qual era o cargo, ou seja, não sabia nada. Só que a letra da lei aqui, ela é muito fria. Você não aonde é que fala que a empresa vai ter condenada confissão ficta aqui? Não fala. Fala que a empresa tem que ter, pode ser qualquer pessoa, mas tem que ter o conhecimento dos fatos. Mas aqui é onde eu falei para vocês, que aquilo que você não aprende na faculdade e sequer em um livro. Então é muito importante quando você, advogado do autor, perceber que o preposto não detém conhecimento dos fatos, lá nas razões finais, você vai argumentar e vai requerer a confissão ficta da empresa com base no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, em razão do preposto da empresa não deter conhecimento dos fatos. Entendeu? Então, eu até tenho uma sentença aqui que eu iria mostrar para vocês, mas para a gente adiantar nossa live aqui, eu tenho uma sentença aqui que foi o seguinte: o juiz abriu o tópico lá na sentença da confissão, né? O preposto da primeira reclamada demonstrou não possuir conhecimento dos fatos conforme declaração e audiência. Aí o juiz traz, né? Aí ele fala também aqui, também o preposto da Petrobras não demonstrou conhecimento sobre os fatos também, né? E aí ele condena a primeira e segunda empresa e também condena a Petrobras a confissão ficta. Então ali no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, é certo. Se você detectar que o preposto não detém conhecimento dos fatos, você pega e requer nas razões finais a confissão ficta. Eu consegui das 3 empresas e tenho conseguido de outras empresas quando o preposto não detém conhecimento dos fatos,
com base no artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Vamos para frente? Vamos caminhar? Pessoal, o parágrafo 2º também, por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, ele poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença, isso aqui é importante, hein? Que pertença à mesma profissão ou mesmo sindicato. Então, pessoal, motivo poderoso. O que é um motivo poderoso para que o empregado não compareça à audiência de instrução e julgamento, sendo ele devidamente notificado por edital ou por carta registrada? O que é um motivo poderoso? Uma enfermidade, ele apresenta um atestado médico, com certeza o juiz vai designar uma nova audiência. O que é um outro motivo poderoso? Por exemplo, ele foi demitido e no decorrer da ação dele, ele mudou para uma outra cidade e ficou distante daquela cidade. É um outro motivo poderoso, a distância, para ele comparecer naquela audiência. É um motivo poderoso. Haja vista que ninguém pode impedir o acesso à justiça. Isso aí é algo fundamental na Constituição Federal. Então, pessoal, não é de se falar em extinção do processo, porque é um motivo poderoso em razão do reclamante não ter condições financeiras de se deslocar até o local da residência dele e onde ele foi prestar o serviço. Nós sabemos que o artigo 651 e seguintes da CLT fala da exceção, a exceção de competência, né, em razão do lugar, mas a maioria dos magistrados tem negado essa exceção justamente em razão dos gastos, né, que o empregado, na parte ipso-eficiente ali, teria que ter, né? E um outro motivo poderoso, que após a demissão ele pode residir em outro estado ou até mesmo em outro país. Hoje muitas pessoas vão para fora do país. Então ele pode se fazer representar por um outro empregado empregado que laborou com ele e que também na mesma função que ele. Então é perfeitamente possível em razão conforme o artigo 843, parágrafo 2º da CLT, em razão do gasto desacerbado financeiramente da parte ipso-eficiente, né? Então vamos lá. O artigo 844, né, o não comparecimento do reclamante à audiência importa no arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ocorrendo motivo relevante, se houver um motivo relevante, lá era motivo poderoso, aqui é um motivo relevante, o juiz poderá suspender, né, e designar nova data de audiência. Nós sabemos que o juiz tem um poder geral de cautela, né? Então, assim, com base no poder geral de cautela do magistrado, ele pode utilizar aí, com força do artigo 844 da CLT, e redesignar, né, essa audiência. Mas se o reclamante, a ação dele for arquivada, ele, mesmo sendo detentor ali da gratuidade da justiça, ele vai ter que pagar as custas do processo com base no artigo 789. E também, se ele for propor uma nova ação, o pagamento das custas que se refere ao parágrafo 2º é condição para a propositura de uma nova ação. Então, se ele deixou de comparecer na ação e não justificou, a ação vai ser arquivada. Para ele propor uma nova ação, ele vai ter que recolher essas custas. Havendo pluralidade, a revelia não produz efeito mencionado no caput desse artigo se, havendo pluralidade reclamada, ou seja, tem 3 empresas lá no polo passivo da demanda. Uma única empresa comparece e uma única empresa ela apresenta a contestação. Essa empresa ela não vai ser condenada na revelia, né? Revelia e nem a confissão ficta, porque ela compareceu, produziu sua defesa e compareceu à audiência. Ainda ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Pessoal,
Essa é uma novidade com o advento da reforma trabalhista, né, em 2017. Porém, o momento oportuno da empresa reclamada produzir sua defesa, depoimento do preposto, depoimento, oitiva das testemunhas, é o momento ali, razões finais. Então é o momento da empresa produzir a sua prova, e ela se quedou de produzir as provas, em razão de ali estar apenas representado o advogado da empresa. Antes do advento da reforma trabalhista, não se aceitaria sequer ali a reclamação, a contestação. Mas com a reforma trabalhista, o advogado, se ele estiver lá sozinho e já apresentar a contestação, essa contestação ela vai ser aceita e o juiz vai analisar a prova documental. Não vai ter prova testemunhal, mas se ele tiver uma boa prova documental, uma prova robusta que comprove os fatos alegados em sua defesa, com certeza o magistrado vai dar a importância devida à prova que foi produzida nos autos. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Este é o momento de produzir as provas que se pretende, entendeu? O artigo 846 nos fala que, aberta a audiência, o juiz-presidente proporá a conciliação, ou seja, no início da audiência, o juiz vai propor a conciliação. Abriu a audiência e no final da audiência, a lei diz que o juiz é obrigado a perguntar às partes se há interesse em conciliar. Não havendo esse interesse em conciliar, o juiz vai ouvir as provas, vai produzir as provas. Entre as condições que se refere ao parágrafo anterior, poderá ser estabelecido e ficar a parte que não cumpriu o acordo obrigado a satisfazer integralmente o pedido ou pagar por indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. Então, pessoal, o artigo 847, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa. Então, assim, se você vai para uma audiência e você não apresentou a sua contestação e não há acordo, você pode produzir a sua contestação, a sua defesa da empresa, no prazo de 20 minutos você vai produzir. Não, obviamente não vai ficar muito legal, porque você não tem documentos da empresa, você vai simplesmente contra-atacar os pontos frágeis da reclamação trabalhista. Mas o parágrafo único fala que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. Normalmente eu costumo 1 hora ou 2 horas antes da audiência apresentar a contestação quando eu estou na minha localidade. Quando eu vou para uma audiência fora da minha cidade ou fora do estado, eu já faço isso um dia antes, para não correr nenhum tipo de risco, né? Aí primeiro vai colher o depoimento pessoal do reclamante, logo em seguida o depoimento pessoal do preposto ou do sócio da empresa, depois a oitiva da testemunha do reclamante, a oitiva da testemunha da empresa reclamada e também tem oitiva da testemunha do juízo. Isso mesmo, oitiva da testemunha do juízo. O juiz ele pode querer ouvir uma testemunha, independente da empresa, independente da parte autora, o juiz ele pode intimar uma testemunha para comparecer perante ele e ele fazer as indagações que serão pertinentes. Primeiro colhe o depoimento pessoal do reclamante. O juiz faz as perguntas para o preposto. Através do seu advogado ele responde. Por exemplo, eu estou citando um exemplo aqui de um reconhecimento do vínculo. Reconhecimento do vínculo de emprego. Pessoal, aqueles que puderem dar um aviãozinho aí, chamar outras pessoas, é um momento oportuno agora que a gente está mais ou menos caminhando para o meio da nossa live. Se vocês puderem mandar um aviãozinho para outras pessoas, ok? E nós vamos citar um exemplo aqui da testemunha do reclamante. Aí o juiz pergunta para o preposto, através do seu advogado representante, quem foi a pessoa que contratou, quais os dias da semana que você trabalhava, quais os horários e quantas horas você tinha para almoçar. Algumas perguntas, né? Dependendo do tópico que tiver na ação, são as perguntas básicas, né? Estou citando um exemplo de um reconhecimento de vínculo. O advogado da empresa reclamada precisa sentir se a reclamante, quando ele vai fazendo essas perguntas, o advogado da empresa reclamada, ele precisa sentir se a parte autora ali
está falando a verdade. Porque se a parte autora não estiver falando a verdade, ele não vai, é melhor ele encerrar, não perguntar. Porque se ele continuar perguntando, ele vai estar produzindo prova contrária a ele. Nós temos um juiz aqui que fala assim, você está fazendo gol contra, hein? É isso aí, está fazendo gol contra, está chutando contra o time, entendeu? Segundo o Cole, o depoimento pessoal, o representante da empresa, do preposto. O juiz faz perguntas ao preposto através do seu advogado, ele responde. Deve ser feita perguntas relacionadas aos pedidos constantes na reclamação trabalhista. No caso contrário, poderá ser indeferida pelo juiz. Ou seja, você detém conhecimento da reclamação e se fizer qualquer pergunta fora daquele padrão, fora dos pedidos da reclamação trabalhista, o juiz, o magistrado, ele pode indeferir ali as perguntas. E não é legal a gente ter uma pergunta indeferida pelo magistrado. Oitiva da testemunha do reclamante. Exemplo, vínculo de emprego. Artigo 2º e 3º da CLT. Subordinação. Posso perguntar o seguinte, com relação à subordinação, você recebia a ordem de quem da empresa? Aí ela vai responder. Algum outro trabalhador substituía você? Ela vai responder, sim. Eu tinha fulano de tal que quando eu faltava, aquela pessoa me substituía. Qual era o valor do seu salário? Eu recebia X. Da habitualidade. Você trabalhava em quais dias da semana? Aí ela bota lá que 2 ou 4 dias seja da semana. A oitiva, vamos passar agora para a oitiva da testemunha da empresa reclamada. Em alguns casos, eu consegui comprovar através do contra-cheque emitido pela própria empresa. Mesmo o reclamante não tendo vínculo de emprego, a empresa, ela emitia, ali mesmo sem anotação na CTPS do trabalhador, ela emitia o contra-cheque da empresa. Então o que eu fiz? Eu juntei o contra-cheque da empresa, uma prova documental, eu não preciso nem provar com testemunha, porque eu já tenho uma prova documental, que a própria empresa emitiu o contra-cheque e o trabalhador não tinha nem a carteira anotada. Outra vez, a própria testemunha da empresa, com a minha pergunta, ele admitiu que ele estava trabalhando por experiência 90 dias e ele não tinha carteira assinada. Ou seja, experiência é com a anotação na carteira. Então, pessoal, mesmo nesses casos, eu já consegui provar com um documento, que é o contra-cheque, e a própria testemunha da empresa, ela deixou escapar ali que ela estava trabalhando sem a devida anotação na sua CTPS, entendeu? Então, assim, você recebia a ordem de quem na empresa? Eu recebi a ordem de fulano de tal. Algum outro trabalhador poderia te substituir? Você já foi substituído por outra pessoa? Não, todo o meu trabalho quem fazia era eu, ninguém me substituía, todo dia eu estava ali. Qual era o seu salário? Eu ganhava por mês R$3.500, mas tinha um adiantamento, eu recebi um adiantamento de 40% do meu salário. Você trabalhava quais os dias da semana? Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, e no sábado eu trabalhava de 8 ao meio-dia. Então você vê, e eu tinha 1 hora de intervalo de almoço. Então assim, aí você vê que a testemunha, ela é firme nas respostas, porque o juiz ele vai analisar, a todo momento ele está analisando o conjunto probatório da ação, né? O conjunto probatório, as provas que estão sendo produzidas, tanto que já foram produzidas, que já estão juntadas no processo, e aquelas também que estão sendo produzidas no ato da audiência, entendeu? Oitiva de testemunha do juízo. A oitiva de testemunha do juízo é quando ele está ali indagando alguma daquelas testemunhas e elas alegam um fato que envolve uma terceira pessoa. Então, o fato que aquela testemunha alegou de uma terceira pessoa, o juiz pode mandar intimar aquela terceira pessoa, e aí aquela testemunha não vai ser da parte autora, que é o reclamante, não vai ser da empresa, que é a reclamada, vai ser do juízo. Então, é uma testemunha do juiz. Esse ponto aí é muito interessante, entendeu? Terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Esse é o momento do interrogatório. A audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior,
concluída no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará sua continuação para o primeiro dia de desimpedido, independente de nova notificação. As partes que estão ali presentes, ela já vai sair dali notificada para a nova data de uma outra audiência, né? A audiência na Justiça do Trabalho, ela é una, né? A não ser quando tem algum fato, né, que impeditivo para que ela não se torne una. Aí o processo fica suspenso. Por exemplo, uma carta precatória para ouvir uma testemunha fora do Estado, enquanto não, ou até mesmo dentro do Estado. Enquanto aquela carta precatória não for devolvida, o processo fica suspenso e não vai entrar em pauta. Então, assim, são dicas do dia a dia na audiência de instrução e julgamento que o advogado que está iniciando a carreira, ele não como ele não viveu isso ainda, ele não tem esse conhecimento, entendeu? Então, assim, terminada a instrução e julgamento, a lei diz que o juiz vai dar sentença. Meu sonho, terminar a audiência de instrução e julgamento, o juiz dá sentença naquela hora. Eles falam simplesmente assim, sine die para a sentença. E aí você espera um mês, o quê? 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eu tenho sentença que tem 8 meses e a sentença ainda não saiu. Mas mesmo assim, eu gosto de trabalhar na Justiça do Trabalho porque é uma justiça, o princípio da celeridade, o princípio da informalidade, vários princípios que norteiam a Justiça do Trabalho é muito melhor do que a Justiça Comum. A Justiça Comum, na verdade, é muito mais morosa do que a própria Justiça do Trabalho, né? Então, assim, as razões finais, pessoal, a maioria dos advogados, no final da audiência de instrução e julgamento, não fazem as suas alegações finais ou razões finais. Vamos dar um aviãozinho aí, que essa parte ela é muito importante, entendeu? Ela é muito importante, de suma importância, essa parte que eu vou falar aqui agora para vocês. Só mais um minuto para a gente continuar. Só mais um minuto, pessoal. Já estou terminando aqui. Pronto, vamos lá. Pessoal, as razões finais. Doutor, como que é feita as razões finais? Você vai pegar... Na verdade, o ideal, eu vou até depois disponibilizar no meu canal do Telegram uma planilha para que você que vai fazer a defesa, a contestação, você vai ler os pontos relevantes da inicial, os pontos que você vai atacar e os pontos que você que a reclamação deixou de falar e você vai falar. Então, assim, na audiência de instrução e julgamento, nas razões finais, que poucos advogados fazem na audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho, poucos advogados fazem, e é de suma importância você fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu na audiência de instrução e julgamento. Ah, eu tô falando de hora extra aqui, e a testemunha tal, ela corrobora com o seu depoimento, o documento tal corrobora com o depoimento, para que fique bem claro que, de fato, a parte autora realmente faz jus a receber as horas extras. Então, assim, todos os fatos que aconteceu na audiência de instrução e julgamento, você traz ele para dentro das razões finais. Porque quando o juiz for dar decisão, quando ele for prolatar a sentença, ele vai lembrar das razões finais que você fez. Então, assim, isso aí é batata, pessoal. Então, assim, eu vou disponibilizar depois no meu canal do Telegram uma planilha para que você faça todo esse levantamento e você vai preparado para a audiência de instrução e julgamento. Depois eu vou deixar lá no canal do Direito ao Sucesso, que é o nosso Telegram, e vocês vão disponibilizar isso aí. Essa tabela te deixa afiado para a audiência de instrução e julgamento. Ela é muito boa, entendeu? Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, de que constará a íntegra da decisão. Então, assim, na lei diz que a sentença tem que sair logo após a colheita de todas as provas da audiência de instrução e julgamento. Nós sabemos que não é bem assim, né? Então, assim, a decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência.
quando tem a sentença imediata, né, que não é o nosso caso. No caso de revelia, pessoal, é imprescindível, no caso da revelia, que se intime a empresa reclamada, o sócio da empresa. É de suma importância isso aí, entendeu? É o artigo 841, parágrafo 1º. E a notificação será feita através dos correios, do AR. Mas se a empresa tiver causando algum tipo de dificuldade para isso aconteça, vai ser notificada por edital e o processo vai seguir o seu curso normal. Pessoal, um ponto muito importante aqui é o ônus da prova. O artigo 818 da CLT, ela fala que o reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e o reclamado quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, nós também sabemos que lá como fonte subsidiária, através do 769 da CLT, autoriza o uso do CPC como fonte subsidiária. O artigo 373, inciso 1 e o inciso 2 fala do ônus da prova também. Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada. Isso aqui é algo novo, pessoal, que com a reforma trabalhista trouxe para a gente esse ponto. E aqui é a inversão do ônus da prova, né, para a empresa. Isso no artigo 818 também da CLT. Traz esse ponto importante para a gente aí. O parágrafo 3º também fala da decisão referida ao parágrafo 1º desse artigo não poderá gerar situação e nem desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou especificamente difícil, né? Então o juiz não vai determinar que a empresa produza uma prova que ela não consiga produzir, entendeu? Eu estou vivendo um caso aí que um acidente de trabalho e a empresa destruiu o atestado, inclusive não deu um dia de folga para o funcionário. Aí eu estou levantando essa prova, entendeu? Para a gente produzir essa prova, para a gente ajuizar essa ação de reintegração ao cargo do funcionário, entendeu? Cada uma das partes não poderá indicar mais do que 3 testemunhas, pessoal. Então, antigamente tinha a questão do rito, né? Com o advento da reforma trabalhista, hoje é 3 testemunhas para a empresa e 3 testemunhas para a parte autora. Nos casos de inquérito para apuração de falta grave, são 6 testemunhas. O juiz, o presidente, providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pela outra. Então, muitas vezes a gente vê o juiz colhendo a oitiva da testemunha e a testemunha fica dentro lá da sala de audiência para que não haja essa comunicabilidade entre uma testemunha e outra, né? E nós sabemos que isso é de extrema importância. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Então, a não ser, se você tem dificuldade em levar essa testemunha, você vai provar para o magistrado, expor os fatos para ele e ele vai intimar essa testemunha para você. Caso contrário, você fica na responsabilidade, o advogado, com a parte autora, fica na responsabilidade de conduzir a testemunha perante o magistrado. Mas se houver alguma dificuldade, eu não vejo nenhum problema do magistrado intimar essa testemunha para comparecer à audiência. As que não comparecerem serão intimadas ex officio, né, o que eu já disse, a requerimento da parte, ficando sujeitos à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730 da CLT, caso sem motivo justificado não atenda a intimação. Então, se ela não justificar por qual motivo ela não atendeu a intimação, ela pode, inclusive, sofrer uma penalidade. Toda testemunha, na verdade, vai prestar um compromisso legal, né? Tem a contradita da testemunha, né? Então, assim, você vai argumentar se é parente ou qual o motivo que você está contraditando aquela testemunha, né? Então, assim, sempre é de suma importância, ou a empresa, ou a parte autora, você perguntar como advogado, perguntar se conhece aquela testemunha,
e muitas vezes eu já passei situações que era parente, eu contraditei a testemunha foi indeferida, e enfim, e realmente funciona, tá, pessoal? A testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação. Então, assim, o depoimento de um informante não tem o peso de um depoimento de uma testemunha. Então, é importante a gente ficar atento realmente a essa situação, né? A decisão será proferida depois de rejeitadas pelas partes a proposta de conciliação. Meu sonho, né? Se realmente acontecesse isso, que a decisão realmente fosse proferida depois de todos os atos. É sine die para sentença, e aí espere 3, 4, 5, depende de cada local, né? Aqui nós temos 2 magistrados e em média 4, 5, 6 meses, 7 meses para uma decisão, né? No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. É uma decisão irrecorrível e transita em julgado. Eu tive uma situação aqui com o grupo Águia Branca, que eles fizeram um acordo, na verdade eles perderam tudo, perderam o prazo, e eles fizeram um acordo comigo, com a parte autora, e aí pagou os meus honorários e iniciou 5 parcelas de quase R$9.000 para o meu cliente. Em razão da pandemia, eles justificaram que iria suspender. Aliás, suspenderam primeiro e depois justificaram lá dentro do processo por qual motivo suspendeu. E eu peticionei justificando justamente isso aqui, que é um termo lavrado e é irrecorrível, não cabe nada, decisão nova, transitou em julgado ali, e foi esse realmente o entendimento do magistrado, da magistrada aqui, e já está para atualizar os cálculos e fazer um bacém na conta do grupo Águia Branca, né? Fazer o quê, né? Vamos para cima. Pessoal, então assim, na audiência de instrução de julgamento, eu já fiz bastante audiências, então a gente tem muita experiência e cada dia a gente aprende, na verdade, né? A gente tem muita experiência, mas ao fazer essas lives, série de lives que a gente está fazendo, com certeza alguém que entrou nessa live aprendeu pelo menos alguma coisa que eu passei, vai usar na sua advocacia, entendeu? E eu não tenho dúvida que eu também estou aprendendo. Quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. E o meu lema, a minha vontade, eu jamais vou reter conhecimento. Jamais vou reter conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele precisa ser passado. E por isso que eu tenho um compromisso com vocês aqui, de toda terça-feira nós fazermos conteúdo. Não importa, é poucas pessoas, mas é com poucas mesmo que a gente vai começar. É com poucas pessoas que a gente conta. Porque nada começou grande. Só os monstros que são grandes. Mas as pessoas que hoje estão crescendo são pessoas que começaram de baixo. Como eu, como você que está aqui me assistindo. Como você que eu quero agradecer desde já a sua participação. Se houver alguma dúvida ou algo que eu possa te ajudar, nós temos uma mentoria gratuita. Eu já tenho ajudado alguns colegas que estão iniciando a carreira. Essa semana mesmo, uma colega me pediu uma orientação sobre um pedido de uma rescisão indireta, no processo de trabalho. E aí eu mandei para ela e estou à disposição. E outras pessoas têm pedido outros documentos. E assim, obrigado aí, doutor Rodrigo. Obrigado. É por isso que a gente faz as lives da gente, porque vocês aí do outro lado realmente nos motiva a fazer essas lives e passar esse conhecimento. São coisas simples, mas que eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão utilizar isso aí. E na próxima semana nós vamos fazer algumas sugestões aí de 2 temas e vocês vão escolher o tema da próxima live da próxima semana. Quero agradecer aqui a participação de todos e dizer que hoje é o meu aniversário. Mas quando a gente tem foco e temos uma missão dada por Deus, a gente não pode se acovardar. Então, pessoal, vamos para cima. A advocacia eu faço ela por amor e hoje, assim, Deus tem me abençoado grandemente
Obrigado, Josi. Tamo junto aí. Eu vi que você me mandou uma mensagem lá, depois eu vou dar uma olhada lá, porque os dias estão bem corridos aqui, mas eu vou dar uma olhada e te respondo depois. Então, pessoal, é isso aí. Vamos para cima. A gente vai sempre estar trazendo novidade para vocês aqui todas as terças-feiras. E no dia a dia a gente posta alguns conteúdos relevantes aí no nosso canal do Telegram e no nosso perfil do Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus nos abençoe grandemente. Um abraço, valeu!